Ogasawara caminha lentamente em direção a Ito Itosai. Seu semblante permanece calmo, como se ele tivesse total controle da situação. Levante-se! É daqui para frente que a verdadeira luta começa. Sem receber resposta alguma, ele volta a provocar o samurai. Se pretende desistir, desista agora. Ito continua imóvel no chão, mas, de repente, um sorriso toma conta de seu rosto. Chega dessa brincadeira sem graça. Toda a arena volta seus olhos para ele quando, lentamente, Ito se levanta. Ogasawara apenas pergunta: então, você percebeu, hein? Ito abre um sorriso ainda maior, enquanto coloca a mão sobre o cabo de sua espada. E eu aqui achando que tinha enganado você bem. Ele soltou uma leve risada. A luta teria sido bem mais divertida se você tivesse caído na minha ensinação. Afinal, ser bombardeado por armas e técnicas que jamais tinha visto e não demonstrar o menor sinal de dano foi até divertido. Assim que aquelas palavras ecoam pela arena, um silêncio toma conta do público. Todos encaram Ito Itosai completamente incrédulo. Depois de ser atingido e lançado pelos ares com tanta violência, ele não possui um único arranhão. Era como se todo aquele ataque simplesmente nunca tivesse existido. Ao perceber isso, Ogasawara compreendeu que finalmente enfrentaria um adversário digno. Sem dizer mais nada, ele deixa suas rodanas de vento de fogo cair no chão. Logo em seguida, retira lentamente o sobretudo. Ito apenas observa, atento a cada movimento. Ogasawara caminhou até sua verdadeira arma, segurou firme o cabo de sua lança e declarou: eu deveria ter imaginado que métodos educados de instrução não funcionariam com alguém como você. Naquele instante, uma aura esmagadora começa a escapar lentamente de seu corpo. Ele abaixa a postura. Toda a arena observa aquele estranho posicionamento do guerreiro do ocidente. Então, Ogasawara puxou uma quantidade absurda de ar para dentro dos pulmões. Seu estômago começou a se contrair, cada vez mais e cada vez mais. Seu peito explodiu de forma anormal, como se armazenasse uma força impossível de conter. E então, uma pressão monstruosa explodiu de seu corpo. A própria atmosfera pareceu estremecer. Com um olhar afiado, ele encarou Ito. Contemple o verdadeiro abismo das minhas artes marciais. Ao ver aquela postura incomum, Ito abriu um sorriso de pura empolgação. Ele caminhou até uma espada cravada no solo, arrancou-a com facilidade e comentou: parece que finalmente vou ver algo realmente interessante. Mas será que era exatamente isso que ele desejava? Ito então firmou seus pés no chão. Seu semblante mudou completamente. Nas arquibancadas, Shoko e Yasuke observam cada detalhe. Foi então que Yasuke percebe algo assustador. Uma energia invisível começa a crescer dentro de Ito Itosai. Ela aumentava sem parar, preenchia todo o seu corpo. Naquele mesmo instante, Yasuke associou aquela presença ao poder monstruoso de Togo Shigetaka. Um gigantesco vórtex começou a girar ao redor de Ito. Era o mesmo conceito, o mesmo poder absoluto. A espada do demônio ergueu lentamente o olhar para Ogasawara. Seu sorriso desapareceu. Restou apenas uma expressão fria e assassina. Espero que corresponda aos meus sentimentos sinceros, garotinho. A cena muda para as arquibancadas novamente. Takuan observa tudo, enquanto Yajui diz, completamente empolgado: a atmosfera mudou completamente. Algo gigantesco está para acontecer. Esse próximo golpe vai decidir muita coisa. Na arena, Ito respira profundamente. Prendeu todo o ar dentro do peito. Suas bochechas inflaram. As veias saltaram violentamente por sua testa. Seus olhos se arregalaram. Yasuke congelou. Ele sabia. Algo monstruoso estava para nascer. A pressão era tão absurda que o próprio solo começou a desmoronar sob seus pés. Então, Ito desapareceu. Ele avançou em velocidade absoluta. Seu objetivo era simples: desferir um golpe definitivo. Um sorriso perverso surgiu em seu rosto, enquanto sua espada gira inúmeras vezes durante o avanço. Cada rotação aumentava ainda mais o poder destrutivo daquele ataque. Toda a arena prende a respiração. Ninguém ousava piscar. Mas Ogasawara não se moveu um único centímetro. Ele apenas observa, esperando, calculando. No instante exato, no time perfeito, seus olhos se abrem. Sua lança subiu. O ataque absoluto de Ito Itosai foi bloqueado completamente, como se sua força devastadora não significasse absolutamente nada. Os olhos de Ito Itosai se arregalaram. Era impossível. Seu golpe havia sido interrompido com uma velocidade inacreditável, mas Ogasawara nem sequer demonstrava esforço. Seu semblante havia mudado completamente. Ele aperta o cabo da lança com toda a sua força. As veias de seu braço pulsam como serpentes vivas e, no instante seguinte, sua técnica entra em ação. Com um único movimento, ele redireciona toda a força do ataque. O corpo de Ito gira violentamente no ar. Gira como se fosse um boneco de pano. Em
Em um piscar de olhos, o espadachim estava completamente de ponta cabeça. Sem conseguir compreender o que acabara de acontecer, toda a arena observa a cena em completo estado de choque. Após ser arremessado pelos ares, Ito Itosai despencou em direção ao solo. No último instante, o espadachim girou o corpo e amortizou a queda com extrema habilidade. Nas arquibancadas, Miyamoto Musashi não consegue esconder sua surpresa. Que técnica foi essa? Como ele conseguiu lançar Ito Itosai pelos ares com tanta facilidade? Mas Ogasawara ainda não havia terminado, nem de longe. Sem dar ao adversário a oportunidade para respirar, ele ergue sua lança acima da cabeça, enquanto Ito tenta recuperar a postura. Ao mesmo tempo, puxa uma quantidade absurda de ar para dentro de seu corpo. Seu peito volta a se expandir. Os músculos incham ainda mais. Era como se cada fibra de seu corpo estivesse sendo alimentada por uma força monstruosa. Então, segurando a lança com as duas mãos, ele a lançou violentamente contra o chão. Quebre! O golpe desceu como uma queda de um meteoro. Ao ver aquela invertida monstruosa, Ito compreendeu imediatamente. Só existiam duas possibilidades: desviar ou morrer. Em uma fração de segundos, ele se impulsionou o corpo para o lado. A lâmina colossal passou raspando por ele. No instante seguinte, o impacto fez toda a arena estremecer. Parecia que uma bala de canhão havia atingido o solo em cheio. O solo rachou violentamente. Enormes blocos de pedra foram lançados pelos ares. Uma onda de choque varreu a arena. Ito ergueu os braços para proteger o rosto de estilhaços, mas uma dor cortante atravessou seu abdômen. Mesmo tendo escapado do golpe principal, a ponta da lâmina ainda havia raspado em seu corpo. Um simples toque, e mesmo assim, foi suficiente para feri-lo. Sem perder tempo, Ito saltou para trás, aumentando a distância entre os dois. Enquanto encarava Ogasawara, sua expressão era de puro espanto. Esse poder destrutivo, como isso é possível? Ele cerra os dentes, tentando compreender o que estava diante dele. Antes, ele não possuía essa força. Seus movimentos, sua presença, é como se eu estivesse enfrentando outra pessoa. Mas que diabos aconteceu aí? O que aconteceu? Não, o que foi que você fez? Uma enorme cortina de poeira cobria completamente o campo de batalha. A silhueta de Ogasawara permanecia escondida naquele nevoeiro. Mesmo assim, Ito sorriu. Seus olhos brilhavam de expectativa. Eu consigo sentir, atrás dessa fumaça, está exatamente aquilo que eu vim procurar. Pouco depois, a figura de Ogasawara começa a surgir. Cada passo fazia a pressão sobre a arena aumentar. Então ele encarou Ito e perguntou claramente: Senhor Ito, o que achou? Sem desviar o olhar, continuou sua expressão: dominei todas as técnicas, dominei todas as armas. Ao controlar livremente o fluxo do meu sangue e do meu ki, sou capaz de remodelar meu corpo imediatamente, criando a forma perfeita para executar qualquer estilo de combate. Quando terminou de falar, toda a fumaça finalmente desapareceu, e o que surgiu diante dos olhos de todos era inacreditável. O corpo de Ogasawara havia mudado completamente. Seu tronco estava gigantesco. Os músculos pareciam ter dobrado de tamanho. Veias saltavam por todo o peito, braços e pescoço pulsando como raízes vivas. Era como se um gigante tivesse tomado o lugar do guerreiro de antes. Então, ele concluiu: refinação corporal, um nível de domínio físico que transcende completamente a compreensão de vocês. A arena inteira mergulha em absoluto silêncio. Ninguém consegue acreditar no que via, como aquele homem havia aumentado tanto de tamanho em apenas alguns segundos. Nas arquibancadas, Miyamoto Musashi observa atentamente. Refinação corporal? Então é isso? Ogasawara molda o próprio corpo de acordo com a arma e com a técnica que aprendeu a utilizar. Então Musashi se lembra de Honda Tadakatsu, que fazia algo semelhante, mas não comparado àquilo. Musashi olha atentamente para Ogasawara e continua dizendo que a parte superior do corpo dele ficou monstruosamente musculosa. Enquanto todos tentavam compreender aquela transformação, Ogasawara voltou a caminhar lentamente. Cada passo fazia o chão estremecer. Sua presença esmagava tudo ao redor. A pressão liberada por sua aura era tão intensa que muitos espectadores começaram a tremer violentamente. Um sorriso cruel surgiu em seu rosto. Então, Itosai, que tal mergulhar ainda mais fundo no abismo das minhas artes marciais? Ao presenciar aquela transformação, Yaju não consegue esconder sua empolgação. Um sorriso surge lentamente em seu rosto. Isso foi completamente inesperado. Seus olhos brilhavam de excitação. Mas agora, as coisas finalmente ficaram interessantes. Seu sorriso tornou-se cada vez mais perturbador. Às vezes em sua testa pulsaram violentamente. Então ele declarou, tomado pela expectativa:
Será que finalmente chegou o momento em que este Tenkaichi alcançará um novo patamar? Ogasawara voltou a caminhar lentamente em direção a Ito Itosai. Cada passo fazia a pressão sobre a arena aumentar ainda mais. O guerreiro do ocidente abriu um sorriso e lançou um convite ao seu adversário. Venha, Itosai! Vamos mergulhar ainda mais fundo no abismo das minhas artes marciais. Ito respondeu com uma gargalhada. Era exatamente aquilo que ele desejava. Quanto mais poderoso fosse o adversário, mais perto ele estaria de alcançar o tão sonhado despertar celestial. Então, sem qualquer aviso, Ogasawara desapareceu. Seu corpo disparou em velocidade absurda, enquanto sua voz ecoava pela arena. Eu farei você experimentar o verdadeiro poder das artes marciais que aperfeiçoei no continente. Naquele instante, a cena mergulha em um flashback. A voz de Ogasawara passa a narrar seu próprio passado. Há 10 anos, depois de perder completamente o interesse pelo Japão, que havia mergulhado em uma era longa de paz, compreendi que já não existia adversários capazes de satisfazer minha sede por batalhas. Por isso, voltei meus olhos para o continente Ming. Embora a dinastia estivesse em paz em suas fronteiras do norte ao sul, a guerra jamais cessava. E quando finalmente cheguei àquelas terras, senti uma felicidade indescritível. Todos os dias eram campos de batalha. Todos os dias eram desafios. Eu cortei, eu esmaguei, eu perfurei, empunhei todos os tipos de armas, conquistei inúmeras vitórias. Meu nome passou a ser reconhecido entre os guerreiros. Mas, por mais sangue que derramasse, por mais inimigos que derrotasse, a fome que habitava o fundo da minha alma jamais foi saciada. Depois de 2 dias após uma das batalhas mais sangrentas que enfrentei, meu destino mudou para sempre. Fui convocado pelo senhor daquelas terras. Ao me receber, ele sorriu. Ogasawara, seus feitos no campo de batalha são extraordinários. Escolha qualquer recompensa. Eu lhe concederei uma. Por um instante, permaneci em silêncio. O que eu realmente desejava? Dinheiro? Prestígios? Terras? Não. Nada daquilo possuía valor para mim. Então, ergui a cabeça e respondi sem hesitar. Quero conhecer o homem mais forte de todo o continente. Alguns meses depois, fui levado até um lugar escondido entre as montanhas. O local era tão isolado que parecia abandonado pelo próprio tempo. No centro daquele vale, existia apenas uma pequena caverna. Olhei ao redor. Aquilo não fazia sentido. Seria realmente ali que vivia o guerreiro mais poderoso do continente? Mesmo desconfiado, entrei e encontrei algo completamente inesperado. Sentado no fundo da caverna, havia apenas um velho. Seu corpo permanecia imóvel. Nem mesmo sua respiração parecia existir. Por um instante, cheguei a pensar que ele estivesse morto. Foi então que sua voz ecoou calmamente. Excelente respiração, garoto. Então você veio aprender minhas artes marciais? Ogasawara ficou surpreso. Ouvi dizer que o senhor é o homem mais forte do continente. Isso é verdade? O velho abriu um leve sorriso. Não sei se sou o mais forte, mas também não conheço ninguém que compreenda as artes marciais melhor do que eu. Sem perder tempo, Ogasawara fez uma reverência. Mestre, ensine-me suas artes marciais. Então, ele olhou ao redor e perguntou, mas onde estão suas armas? O velho respondeu apenas uma única palavra. Respiração. Confuso, Ogasawara retirou os equipamentos das costas. Respiração, mestre? O velho abriu lentamente os olhos. Através da respiração, eu controlo livremente o fluxo do sangue e do ki. Sua voz permanecia serena. Quando alcançar esse domínio, tudo entre o céu e a terra pode se tornar uma arma. Depois de um breve silêncio, ele completou. Minha vida não durará mais de 1 ano. Se desejar dominar essa arte, prepare-se para apostar a própria vida. Ogasawara apenas sorriu, um sorriso repleto de entusiasmo. Minha vida nunca teve muito valor para mim. Mas será que essa arte realmente vale esse risco? No instante seguinte, sua espada deixou a bainha. Sem qualquer aviso, ele avançou para testar o velho. Mas, antes que pudesse concluir o golpe, o ancião respirou profundamente. Seu peito inflou de maneira assustadora, como se um enorme balão estivesse prestes a explodir. Então, com uma velocidade impossível para alguém daquela idade, ele estendeu apenas uma das mãos. Então, segurou a lâmina de Ogasawara antes que ele terminasse o movimento. Os olhos do guerreiro japonês se arregalaram. Era impossível. No instante seguinte, o velho lançou apenas um golpe contra seu peito. O impacto foi devastador. Sangue jorrou da boca de Ogasawara. Seu corpo foi arremessado por dezenas de metros. Ele deslizou violentamente pelo chão antes de colidir contra a parede de pedra da caverna. A montanha inteira pareceu estremecer. Caído entre os escombros, Ogasawara olhava incrédulo para o velho. Aquela força não podia pertencer ao homem frágil que estava diante dele há poucos segundos antes. Foi naquele momento que ele encontrou a resposta que ele procurava durante toda a sua vida. O velho caminhou lentamente em sua direção. Sua voz ecoava como a de um mestre
mestre transmitindo um legado. Quando controlar perfeitamente o fluxo do sangue do Ki, seu corpo pode se adaptar a qualquer situação. Enquanto falava, uma aura aterradora começou a envolver seu corpo. As veias saltavam por toda a pele. Sua musculatura cresceu diante dos olhos de Ogasawara. Em poucos instantes, o frágil ancião havia desaparecido. Em seu lugar estava um guerreiro de físico perfeito. A própria atmosfera parecia se curvar diante dele. Então o velho revelou o nome daquela arte: refinação corporal, uma técnica de respiração transmitida por minha família através de incontáveis gerações. Seus olhos encontraram os de Ogasawara e, com absoluta serenidade, ele concluiu: este é o verdadeiro abismo das artes marciais. Assim então retorna ao presente. Se concedeu um único instante de descanso, Ogasawara voltou à ofensiva. Sua lança cortava o ar em sucessivos ataques, obrigando Ito Itosai a recuar continuamente. Nas arquibancadas, Hanzo observava tudo com incredulidade. Isso é completamente impossível. Esse homem é realmente o mesmo diante da troca de armas? Um pouco mais ao lado, Haya Shinzaki também estava impressionado. Agora ele maneja uma arma longa como se fosse uma extensão do próprio corpo. Cada movimento de Ogasawara era perfeito. Cada golpe parecia calculado com precisão absoluta. De repente, Ogasawara girou a lança e desferiu um balanço ainda mais assustador. Mas, para sua surpresa, Ito apenas inclinou levemente o corpo, como se estivesse brincando. O ataque passou poucos centímetros de seu rosto. Ele apenas observa o fluxo de ar, cada movimento, cada mudança de direção. Depois de recuar alguns passos, Ito abriu um sorriso. Incrível, isso é realmente incrível. Enquanto isso, Ogasawara permaneceu completamente concentrado. Em silêncio, ele refletia: a refinação corporal é a manifestação do potencial definitivo das artes marciais. Então, ele apertou firme o cabo da lança. Inspirando profundamente mais uma vez, seu peito voltou a inchar de maneira assustadora. Os músculos de seu braço tremiam sob a pressão acumulada. Ito imediatamente percebeu: algo ainda mais perigoso estava para acontecer. Ogasawara firmou os pés no chão. Por um breve instante, tudo ficou em silêncio. E então, ele lançou a própria lança. O projétil cruzou a arena com a velocidade de uma bala de canhão. Os olhos de Ito se arregalaram. Não havia tempo para se esquivar. Restava apenas uma alternativa: desviar o golpe. No último instante, sua espada encontrou a lança e alterou a trajetória. Mas a força daquele arremesso era tão monstruoso que nem mesmo Ito conseguiu controlar sua direção. A lança foi lançada diretamente contra Mori. Por sorte, seus reflexos eram extraordinários. Em um simples piscar de olhos, ela saltou para o lado. A arma atravessou o espaço onde ela estava e cravou profundamente no solo, fazendo a arena inteira estremecer. Mas Ogasawara já havia previsto tudo. Sem dar qualquer oportunidade para Ito recuperar o equilíbrio, ele correu até um par de machados cravados no chão. Com um único movimento, arrancou as duas armas e avançou novamente. Ito Itosai ainda tentava recuperar a postura após defender a lança. Sua guarda estava aberta. Aquela era a oportunidade perfeita. Ogasawara respirou profundamente outra vez. Seu corpo voltou a se expandir. Os músculos incharam como se fosse explodir. Então, ergueu os machados acima da cabeça. Explosão muscular extrema! Ao ver aquela investida devastadora, Ito sorriu de canto. Isso ficou complicado. Mesmo assim, preparou sua espada para bloquear o golpe. No instante seguinte, os machados desceram violentamente contra ele. A espada de Ito não suportou o impacto. A lâmina se partiu ao meio. Graças àquele breve bloqueio, porém, ele conseguiu evitar um golpe fatal. Os dois machados esmagaram o solo. A arena foi destruída. Rachaduras gigantescas se espalharam por todo o solo da arena. Mesmo escapando da morte, Ito não saiu ileso. Um novo corte surgiu em seu abdômen. Sangue escorreu lentamente pelo seu corpo. Seus olhos se arregalaram. Ele havia desviado. Então, como for atingido outra vez, Ito saltou para trás, aumentando a distância. Mesmo sendo conhecido como o demônio da espada, naquele momento, era Ogasawara que dominava completamente o combate. Nas arquibancadas, Oda Nobutada observava atentamente. Então, esse é o verdadeiro poder marcial do continente. Que homem assustador esse Ogasawara Nagaharu. Mas adiante, Fumakotaro abriu um sorriso divertido. Nada mal, Ogasawara Nagaharu. Você é um homem muito interessante. Enquanto isso, a confiança de Ogasawara transbordava. Sua arte marcial havia colocado Ito Itosai contra as paredes. Se aquele ritmo continuasse, a vitória seria inevitável. Foi então que algo inesperado aconteceu. Os olhos de Ogasawara começaram a brilhar de maneira incomum. Uma energia diferente envolvia seu corpo. Era o início do despertar celestial. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Então, ele voltou a falar. O homem que transmitiu
transmitiu esta arte marcial era um descendente direto de Zhang Liang, o lendário estrategista do Império Han. Sua voz carregava respeito sobre aquele homem. Depois de confiar esta técnica a mim, ele partiu deste mundo. E então decidi trazer esse legado para o Japão. Ogasawara encarou Ito mais uma vez. O que está achando, Senhor Ito Ito-san? Ainda existe muitas armas que desejo lhe mostrar. E até explorarmos completamente o abismo das minhas artes marciais, você não terá um único instante de descanso. Ao ouvir aquelas palavras, Ito abaixou a cabeça. Levou a mão ao próprio ferimento. O sangue escorria entre seus dedos. Então, ele começou a rir. Uma gargalhada sincera. Ogasawara franziu a testa. Não conseguia compreender aquela reação. Nas arquibancadas, Oda Nobutada também ficou perplexo. Ele tá sorrindo? Como é que consegue rir depois de apanhar tanto? Sem esconder a curiosidade, Ogasawara perguntou: o que há de tão engraçado? Ito ergueu levemente a cabeça. Seu sorriso permaneceu estampado no rosto. Então, começou a caminhar em direção ao adversário, passo após passo, como se toda aquela dor não significasse absolutamente nada. Não é nada, apenas fiquei muito feliz. Ele continuou avançando. Os olhos dos dois guerreiros se encontraram. Você superou todas as minhas expectativas. Quando ficou diante de Ogasawara, Ito fez algo que ninguém imaginou. Sorriu e agradeceu. Muito obrigado, do fundo do meu coração, Nagaharu. Ogasawara permaneceu em silêncio. Agradecer? Depois de ser massacrado daquela forma? Ito então explicou, com uma serenidade quase assustadora. Sim, sou verdadeiramente grato a você, porque você é uma das poucas pessoas capazes de abrir o portão que separa os homens dos deuses. Sua aura começou a mudar. Algo despertava dentro dele. Algo muito além da compreensão humana. Ultrapassar os limites dos mortais e adentrar o domínio dos deuses. Era esse o verdadeiro objetivo de Ito Ito-sai. E assim, senhoras e senhores, chegamos ao fim de mais um capítulo de Tenkaichi Nihon. Espero humildemente que você tenha gostado. E se gostou, já deixa aquele like maroto e se inscreva. E também comente o que achou. Bom, isso é tudo. Fica com Deus. Até a próxima. Fui.